Olá, meu nome é Felipe. Eu vou apresentar um seminário de bioengenharia sobre os substitutos de animais de experimentação. Para entender como começou essa prática de utilizar animais para entender o funcionamento do corpo humano, nós temos que viajar até 300 a.C., onde há relatos do grego Aristóteles que utilizava animais para entender como funcionava o corpo humano. E aqui temos uma 100 depois de Cristo, o Galeno, que fez experimentos com animais, e ele ficou conhecido como o pai da vivisecação. Ele cortava os animais para entender o funcionamento do corpo deles e fazer uma analogia com o corpo humano. Em 1600, William Harley utilizou animais para descrever o funcionamento do sistema circulatório do sangue. E aí, em 1800, o Pasteur ele conseguiu provar a teoria dos germes que ele mesmo criou, infectando ovelhas e fazendo a contaminação entre elas. E já em 1900, o Instituto Fiocruz, hoje conhecido, ele foi fundamental para o desenvolvimento de vacinas no Brasil, e a tecnologia utilizada para o desenvolvimento dessas vacinas era testes em animais, e elas foram de extrema importância para o desenvolvimento de vacinas na época, como a da varíola. Em 2008, o Senado brasileiro aprovou por unanimidade a Lei Arouca, que regulamenta e prevê boas práticas para o uso desses animais em testes laboratoriais. Mas por que esses animais são utilizados nos testes que seriam feitos para humanos, né? Em fármacos, em vacinas? Basicamente porque alguns animais possuem um genoma bastante análogo ao humano. Então é possível fazer testes nesses animais, como o rato e o macaco, para entender como funciona o desenvolvimento de uma doença ou até a eficácia de um remédio nos animais, fazendo uma analogia com o corpo humano. E as características da seleção desses animais é feito no nível fisiológico e anatômico similar ao humano, ou seja, pegar partes do corpo que possuem a mesma anatomia que o corpo humano. Seriam os órgãos iguais, como coração, pulmão, cérebro, que também possuem um ecossistema parecido com o do humano. Seriam o sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema digestório, entre outros. Aqui nós temos uma tabela que traz a utilização de cada animal por época para cada tipo de tratamento ou para cada desenvolvimento de um fármaco. E aqui, antes do ano de 1900, tinham o cachorro e o coelho para tratamento de raiva e o galo para tratamento de deficiência de vitamina do complexo B. Aí, em 1920, era utilizado vaca e cachorro para o tratamento de tuberculose, anafilaxia. Na década de 50, já era utilizado macaco e coelho para tratamento de artrite reumática. E na década de 70, já começou um desenvolvimento tecnológico maior, e aí possibilitou a utilização de ratos e camundongos, podemos aqui abrir um leque bem grande para diversas espécies que são utilizadas nele, desses ratos e camundongos, para específicas funções de pele, cérebro, enfim, milhares de possibilidades. E eles foram muito utilizados no desenvolvimento de drogas antidepressivas, e aqui já entrou uma parte de interpretação de código genético, que antes nenhuma delas tinham, que foi possibilitada pela tecnologia. E a partir da década de 90, o que mais se utilizou são ratos e camundongos, até por um apelo social, onde não há tanta empatia por esses animais. Claro que ainda há, mas muito menos em comparação com uma vaca, um cachorro, um coelho, que são mais aceitos pela sociedade. Aqui vamos entender como funciona as etapas de desenvolvimento de um fármaco ou de uma vacina e onde entram os animais nesse processo. Claro que toda a pesquisa e desenvolvimento de um fármaco ou uma vacina, ela tem como objetivo garantir a segurança e uma linha de processo segura para os humanos. E isso está diretamente ligado a utilizar animais por enquanto. Então, a primeira etapa do desenvolvimento são os estudos bioquímicos, que são feitos testes in vitro utilizando células de tecido retiradas de animais, entendendo como funciona o comportamento dessas células. E uma vez padronizado, passado desse ponto, entendido como funciona, é feito para o modelo de animais. Esse modelo de animais é chamado de teste em vivo, que é colocado esse fármaco ou essa vacina no animal vivo, e feito vários testes de toxicidade, validação se diminuiu, se não diminuiu, enfim, todos os testes que foram feitos em células in vitro
é feito nos animais em vivo para validar o funcionamento. E aí, a partir do funcionamento do fármaco nos animais, começa a fase 1 nos humanos, que ela é feita com um pequeno grupo de indivíduos saudáveis, parte dessa população com placebo e parte com o remédio, o fármaco verdadeiro, e é feito análises estatísticas para ver se realmente o funcionamento do fármaco está de acordo com o esperado. A fase 2 ela é similar à fase 1, porém ela contém um grupo, né, uma amostra muito maior que dá uma validação maior para o fármaco ou vacina que está sendo desenvolvida. E a fase 3 ela consiste na distribuição da vacina ou do fármaco, que é feito em grande escala por pessoas que estão necessitando. Então, o fármaco se mostrar ineficaz durante a distribuição, aí volta para a análise 1 para entender o porquê que não está funcionando. Se ele está sendo bem aceito pelas pessoas que estão utilizando, quer dizer que o processo de fabricação foi validado e pode continuar utilizando. Então, esse tem um efeito de longo prazo. Aqui temos uma tabela que mostra a quantidade de animais utilizados ali pelos Estados Unidos em pesquisa em 2016, e na tabela da direita, no gráfico de pizza, a porcentagem das espécies utilizadas em testes também nos Estados Unidos, mas no ano de 2018. No gráfico da esquerda, esse daqui das barras verdes, ele possui um total de 810 mil animais utilizados no ano de 2016. E aqui separado por espécies, né? E essas outras espécies pegando uma grande parte do gráfico, mas são diversos animais aqui que não caberia colocar um por um. Já em 2018, temos 780 mil, o que dá mais ou menos ali uma margem de 10% de diminuição no uso dos animais em 2 anos. E aqui temos a proporção desses 780 entre os maiores aqui, são as outras espécies, né, que mantêm também uma grande parcela, e os ratos e camundongos. Aqui fazendo uma comparação entre 2017 e 2018, também nos Estados Unidos, que mostra o crescimento ou decrescimento da utilização dos animais por espécie. Então, temos aqui porco aumentou 4%, ovelhas diminuiu 1%, aí outras espécies também aumentou 31%. E só para ter uma noção do que está acontecendo e quais são os animais que estão sendo mais requisitados para fazer essas pesquisas e quais que estão entrando em decaimento, né? Como, por exemplo, o hamster aqui, que diminuiu 17% em um ano. Agora, nos mecanismos de substituição, temos o princípio dos 3 R's, né? Que ele vem do inglês, que seria o replacement, reduction e refinement, que seria, em tradução, né, a redução, o refinamento e a substituição. Esses 3 pontos, eles têm como objetivo eliminar completamente o uso dos animais em testes, em desenvolvimento, em pesquisa, começando pela redução, seria diminuir a quantidade de animais utilizados, embora eles ainda sejam necessários nos dias de hoje. O refinamento, que diz a respeito de minimizar a dor e o estresse dos animais, que também está relacionado àquela lei que eu mencionei, que está em vigor no Brasil. E a substituição, né, por fim, seria fazer de fato a troca dos animais por outras técnicas que não utilizem eles, que não façam uso desses animais vivos. E aqui temos como opção, que vem como pioneira nessa substituição, seria a cultura de células e tecidos como alternativa na pesquisa com animais. A cultura celular, ela basicamente, ela tem o objetivo de estudar a fisiologia e a bioquímica de células e entender como há o funcionamento da mesma forma que é feito nos animais, só que em células separadas nesses pods aqui, nessas lâminas empilhadas aqui, e elas têm um benefício em relação aos animais, porque nessa lâmina que tem uma cultura de célula, nós temos uma população muito mais homogênea do que uma seleção de animais,
onde há diferenças anatômicas e genéticas que são naturais dos indivíduos, né? Aqui selecionei os 4 tipos de cultura de células que temos. A primeira, que seria a célula primária. A célula primária, ela requer menos tecnologia, mas também ela tem uma certa limitação pelo número de divisão celular. Ou seja, ela ainda precisa dos animais, porque ela é retirada de animais, e essa cultura é separada por lâminas, e essas lâminas elas têm um número de divisão limitado. Então, há sempre a necessidade de voltar com os animais e retirar mais amostras. Já na cultura secundária, nós pegamos a divisão da primeira e fazemos subculturas primárias. Ou seja, essas subculturas elas são uma subcultura da primeira. Então, por isso que elas são chamadas de secundária. E elas já podem ser repetidas mais vezes. Então, já há um distanciamento do uso de animais maior. A linhagem celular contínua são células que ainda não perderam as características do tecido de origem, então elas ainda têm uma referência, você consegue identificar essa referência dos animais, então ela tem uma especificidade, porém ela tem uma vantagem que ela pode se dividir indefinidamente. Ela é uma das mais utilizadas. Já as células transformadas, elas já deixam de ser geneticamente semelhantes ao tecido original. Então elas já perderam a semelhança com a célula animal, por exemplo. Elas também podem ser obtidas de tecidos modificados, por exemplo, retirada de um tumor e analisado separadamente essa célula, e ela não vai fazer referência à célula animal, uma vez que ela já sofreu uma mutação. Mas ela serve em grande parte para estudar como funcionam os tumores e serem replicados para entender o funcionamento dessa doença. E aqui temos alguns exemplos das práticas de substituição. Eu separei 2 exemplos. O da esquerda foi desenvolvido pela doutora Selina Way, em Londres, que foi utilizado para estudar o Alzheimer, que é uma doença muito difícil de ser estudada, porque as amostras só podem ser coletadas após o paciente já ter falecido. Portanto, ratos e macacos são muito utilizados para esses testes, para entender essa doença. E a técnica que ela utilizou consiste basicamente em transformar células de pele em células cerebrais em pleno funcionamento. Ou seja, ela faz uma reprogramação da célula a partir da célula da pele, uma célula epitelial, em célula cerebral em pleno funcionamento. Isso permite ela estudar o funcionamento do cérebro sem necessariamente retirar uma amostra do tecido que ela está estudando. E também, fazendo isso, ela não precisa utilizar os ratos e macacos que ela utilizava antes. O da direita, que é uma pesquisadora brasileira, Carolina Catarina, que foi premiada pelo Lush Prize em 2017, que é um prêmio destinado a descobertas de testes que eliminem o uso de animais. A técnica que ela utilizou foi o cultivo in vitro, que possibilitou ela ter uma amostra mais homogênea e entender como funciona a pele humana para poder fazer a pele 3D para teste em cosmético. E essa pele 3D em cosmético, vale ressaltar que ela teve uma proximidade à pele humana maior do que a pele utilizada pelos animais. Então, ela mostrou, além do desuso dos animais, um benefício para o desenvolvimento da pesquisa, porque ela se aproxima mais da pele humana, e isso faz com que os testes sejam mais válidos, né, para o desenvolvimento desses cosméticos. E levando em consideração a criação da Lei Arouca, que prevê medidas de boas práticas e restrição do uso de animais em laboratório, que entrou, assim, pode ser considerada que entrou recentemente na história da medicina, ela produziu uma evolução muito significativa. Acredito que também por conta do grande mercado que fomenta a indústria, que consequentemente financia os laboratórios, que perceberam uma grande demanda pelos produtos pet-free e veganos. E não só desse público que só consome produto vegano, mas de pessoas que também possuem uma certa empatia com os animais, que se puderem optar por produtos que não foram testados em animais, vão optar. Então, isso produz um incentivo financeiro muito grande que incentiva, por consequentemente, os laboratórios a desenvolverem técnicas que não utilizem animais para que possam utilizar isso como uma forma de potencializar as vendas. Portanto, acredito que a técnica de cultivo celular está crescendo, mas que ainda tem muito espaço para crescer,
e pode ser também um bom alicerce para o desenvolvimento da engenharia de tecidos, que tem também como objetivo aproximar o desenvolvimento de testes e pesquisas da pele humana e também com o objetivo de eliminar quaisquer testes em animais. Temos aqui algumas referências da onde eu peguei as informações e construí essa apresentação. E muito obrigado por acompanhar. Até mais.